Muito tem se falado sobre a representatividade LGBTQIAP+, na série Chuck, que está disponível no Star Plus. Seja pela série ter um protagonista adolescente gay, ou por algumas falas do Chuck ou ação de algum dos personagens. Mas o fato é que a representatividade LGBTQIAP+, dentro da saga de filmes e séries de Chuck, o Brinquedo Assassino, vem bem antes da série. Talvez o auge da representatividade LGBTQIAP+, tenha começado no filme O Filho de Chuck, com Glenn e Glenda, mas eu vou mostrar aqui nesse vídeo que desde o primeiro filme a gente já via alguns personagens ou códigos e metáforas LGBTQIAP+. E aqui nesse vídeo eu não vou considerar o remake de 2019 por ele não fazer parte da saga. É uma outra história que não é canon, onde o Chuck é um brinquedo robótico que começa a matar as pessoas. Lembrando que apesar desse vídeo ser sobre a representatividade LGBTQIAP+, vai ter um pouquinho de spoiler de toda a saga desde o primeiro filme até a série de Chuck. Mas claro, nada que atrapalhe toda essa experiência de assistir esses filmes e séries de terror se você ainda não tiver assistido. Então, bora pro vídeo! E aí, gente, eu sou o Pato e estou sempre fazendo vídeos sobre filmes, séries e animações com conteúdo LGBTQIAP+. Se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreve aqui no canal, aproveita e já deixa um like para ajudar ele a chegar a muito mais pessoas. Aproveita também e me segue também no @canal_DarioPato, no Instagram, onde eu tô sempre colocando dicas de filmes, séries e animações que nem sempre eu consigo fazer vídeo aqui pro canal. Acaba sendo até uma forma de complementar o conteúdo e trazer ele mais depressa pra vocês. Então bora falar sobre Chuck, o Brinquedo Assassino, uma das primeiras sagas de terror que eu tive contato na vida. O primeiro filme eu assisti quando eu era bem pequenininho, a minha mãe não tinha assim muito filtro na hora de colocar filme pra gente assistir. Pra quem não sabe, o Chuck era um assassino em série, o Charles Lee Ray, que antes de ser capturado fez um voodoo pra passar sua alma pra dentro de um boneco. Desde então ele vem aterrorizando e matando várias pessoas que cruzam o seu caminho. E eu tive muitos pesadelos quando eu era criança, com meus brinquedos ganhando vida e querendo sair por aí matando todo mundo. Felizmente depois surgiu Toy Story, que foi um dos meus filmes favoritos da infância, pra mudar essa imagem que eu tinha de brinquedos malignos ganhando vida. E é interessante que tanto em Toy Story quanto em Brinquedo Assassino, o dono dos brinquedos chama Andy. Mas mesmo morrendo de medo, continuei assistindo todos os filmes do Chuck. Hoje em dia, claro, não sinto mais medo, mas ele continua sendo uma das minhas sagas favoritas de filmes de terror. E o interessante é que no decorrer da saga, além do terror que já vem desde o primeiro filme, a gente começa a ver também um crescimento do humor. E apesar de variar um pouco entre os filmes, alguns vão mais pro terror, alguns vão mais pra comédia, esse humor meio macabro acabou virando uma das marcas registradas de Chuck, o Brinquedo Assassino. E ao longo de todos os filmes da saga, os fãs começaram a enxergar cada vez mais uma forte ligação com a comunidade queer. Durante os 7 filmes, a gente enxerga vários momentos com um subtexto LGBTQIAP+, além de vários personagens explicitamente representados. O criador de Chuck, Don Mancini, que é um homem abertamente gay, já falou em várias entrevistas sobre a ligação dessa saga com a comunidade LGBTQIAP+. Nós o conectamos a alegorias diferentes dependendo da era em que estamos. Ao longo dos anos, abraçamos essa identidade específica gay para a franquia. Acho que é resultado de estarmos atentos ao que está acontecendo na cultura e ao que vai despertar debates e usar Chuck para chegar a essas conversas de uma forma divertida. O terror é um gênero que tende a atrair criadores e fãs LGBTQ. Acho que o gênero é marcado por uma estilização que atrai a comunidade. E provavelmente o que faz também a comunidade LGBTQIAP+, se identificar bastante com os filmes de Chuck é o fato do protagonista sempre ser algum oprimido que acaba se tornando vencedor. São personagens que vêm de algum núcleo familiar desestabilizado e que encontram dentro de si alguma força para lutar. E isso tudo no meio de vários assassinatos sangrentos e rituais de voodoo. Em Brinquedo Assassino 1, de 1989, o primeiro protagonista da franquia é um garoto chamado Andy, que nunca foi exatamente confiante ou cheio de amigos. Mesmo antes de ganhar o Chuck e do brinquedo mudar completamente a sua vida, o Andy não é visto interagindo com nenhuma outra criança, e depois de ter o Chuck, ele chega a fugir da escola para ajudar o brinquedo numa missão homicida dele. Então, apesar do Andy, até onde a gente sabe, não ser um personagem LGBTQIAP+, ele tem alguns códigos que remetem à comunidade. Seja por ele ser um menino que gosta de brincar com um boneco,
ou por ele ser isolado e não ter muitos amigos, algo que é comum na infância de muitos LGBTs. Então, em Brinquedo Assassino 2, de 1990, após todo o trauma e todo o caos que o Chuck causou no primeiro filme, o Andy se torna um renegado para sempre. Nesse segundo filme, o Andy entra para o sistema de adoção e na casa de uma família adotiva ele acaba conhecendo uma garota órfã chamada Kyle. Diferente de muitas heroínas de filmes de terror que sempre foram apresentadas de forma delicada e sensível, a Kyle se mostra desde o início um pouco andrógena e fora dos padrões que se esperavam na época. A Kyle, assim como o Andy, não é dita em nenhum momento como LGBTQIAP+, mas esses códigos acabam remetendo também à comunidade. Já em Brinquedo Assassino 3, de 1991, a gente tem um salto temporal e um outro ator, agora mais velho, interpreta o Andy, que está indo para a escola militar. Nesse filme, os aliados do Andy são um garoto negro que é vítima de bullying tão sensível quanto o Andy era na infância, e uma garota do tipo durona que ensina o Andy a atirar e por quem ele acaba se apaixonando. Mais uma vez, a gente enxerga algo que vem desde o primeiro filme, que é essa inversão de clichês de gênero. O homem mais frágil, mais sensível, e a mulher mais forte, mais bruta. E sobre essa questão de gênero, dentro desse terceiro filme, tem um momento onde a The Sylvie e uma outra garota estão passando batom no Chuck durante uma brincadeira, e depois quando elas vão embora e o Chuck fica sozinho, ele fala que é uma declaração de guerra contra ele. Pode ser talvez um traço de personalidade machista e homofóbica do Chuck naquela época, mas a gente vê no decorrer dos filmes que isso acaba mudando um pouco. Seguindo agora para A Noiva de Chuck, de 1998, quando a saga abraça de vez a comédia. O criador da franquia, Don Mancini, falou que o conceito daquele filme já era absurdo o suficiente, então por que não ir até o fim? Nesse filme, uma ex-namorada do Chuck, a Tiffany, traz o boneco de volta à vida e o Chuck, por sua vez, faz um voodoo também pra passar a alma dela pra uma boneca. A Jennifer Tilly, que faz a Tiffany, é notória por ser um ícone LGBT desde o filme Ligadas pelo Desejo, de 96. E nesse filme, A Noiva de Chuck, a gente tem o primeiro personagem gay apresentado na franquia. Esse personagem, o David, é um coadjuvante na história, mas ele é apresentado como o mais inteligente do filme, isso até ser atropelado por um caminhão. Pois é, o gay acaba morrendo no filme, então é preciso entender que em 98 ainda não haviam as discussões que tem hoje em dia com relação a personagens LGBTQIAP+, morrendo em filmes e séries. O elenco contou também com Alex Arquette, que interpretou o Damien, um interesse amoroso da Tiffany. Alguns anos depois, em 2004, o Alex começou a fazer transição para o gênero feminino e em 2014 voltou a se apresentar como homem. Infelizmente, Alex morreu em 2016 por problemas de saúde relacionados a ser uma pessoa com HIV positivo, e seu irmão, David Arquette, conhecido pela franquia de filmes de terror Pânico, disse que Alex às vezes se sentia como homem, às vezes se sentia como mulher. E é interessante a gente ter uma pessoa não binária fazendo um personagem Noiva de Chuck, justamente pela personagem que a gente vai ter em O Filho de Chuck. Quando a Universal Pictures leu o roteiro de Filho de Chuck, considerou aquilo gay demais e acabou abrindo mão dos direitos do longa. Então, pelo conservadorismo de alguns executivos, ou talvez homofobia, o filme acabou sendo lançado em 2004 pela Rogue Pictures. Mas, afinal de contas, o que é gay demais em O Filho de Chuck? Bom, O Filho de Chuck nos introduz a Glenn/Glenda, que é o filho ou filha ou filha do Chuck com a Tiffany. E assim, esse bebê dos dois foi concebido e nasceu enquanto o Chuck e a Tiffany eram bonecas e nasceu como um boneco também. Gente, eu amo essa franquia, sério. E por ser um boneco e não ter anatomia definida, o gênero da criança é debatido entre o Chuck e a Tiffany. O Chuck crê que é um homem e por isso chama de Glenn, e a Tiffany acredita que é uma mulher e por isso chama de Glenda. E até Glenda passa por esse processo de se entender ora como menino, ora como menina. Em 2004, na época de lançamento do filme, a ideia de não-binariedade já era discutida no meio acadêmico, mas não era propagado do jeito que é hoje. Então trazer esse tema para as telas, mesmo que de uma forma meio torta ou meio macabra, acabou sendo um pioneirismo da saga. E esse nome, Glenda, é uma referência ao filme de 1953, Glenn ou Glenda. O filme Glenn ou Glenda, dentre vários temas, abordava também o crossdressing e a transgeneridade de uma forma até ousada para a época,
mas que hoje em dia talvez não seria muito bem vista. Em O Filho de Chuck, Glenn/Glenda acaba sendo o herói, a heroína do filme. É pra quem a gente torce, é quem a gente acompanha do início ao fim. E é interessante que além desse lado masculino e feminino de Glenn e Glenda, existe também um lado bonzinho e um lado assassino do personagem. O criador de Chuck, Don Mancini, já falou em várias entrevistas sobre a identificação da comunidade LGBTQIA+, com os filmes e sagas de terror. Eu acho que a identificação de pessoas LGBTQIA+, com filmes de terror tem a ver com a identificação dos renegados, de figuras que vão do monstro de Frankenstein a Carrie a Estranha. Nos filmes há sempre esse monstro solitário e incompreendido, ou ao menos o que a sociedade vê como um monstro. Mas você, como espectador, está com eles, dentro do coração deles, e sabe que são lindos ou que foram corrompidos por um mundo maligno. Então no final do filme, quando a Tiffany consegue um corpo para possuir, que por acaso é da atriz Jennifer Tilly, que é ela própria. É uma metalinguagem, é uma autorreferência, é uma loucura. E a Tiffany usa o voodoo também pra dividir Glenn e Glenda em um casal de gêmeos. Então no final do filme a gente tem Glenn como frágil e sensível e Glenda como uma assassina sádica. E não foi só a Universal que não gostou muito dessa trama de O Filho de Chuck. Alguns fãs da saga hétero cis, claro, né, se ofenderam com o filme. Mas como o próprio Don Mancini falou, você nunca pode agradar a todo mundo. Eu prefiro fazer algo ousado e interessante, mesmo que vá alienar algumas pessoas. E muito obrigado, Don Mancini, porque esse personagem, Glenn/Glenda, se tornou um clássico dentro da comunidade LGBTQIAP+. Seguindo então para a Maldição de Chuck de 2013, a saga volta a ficar um pouco mais sombria. Nesse filme, a protagonista é a Anika, uma mulher paraplégica que recebe pelo correio uma caixa com um boneco Chuck. É interessante que a atriz que faz a Anika, Fiona Dourif, na vida real é filha do Brad Dourif, que faz o Chuck. Inclusive, na Maldição do Chuck, tem um flashback em que aparece o Charles Lee Ray antes de passar a sua alma pro boneco, sendo interpretado pelo Brad Dourif. Mas na série Chuck, que tem também flashback do Charles Lee Ray, quem interpreta o personagem é a Fiona Dourif. Ela faz tanto a Anika quanto o Charles Lee Ray jovem. Mas não se confundam, tá? Apesar desse parentesco na vida real, os dois não possuem nenhuma ligação sanguínea na saga. A única ligação de sangue foi o que o Chuck causou com a família da Anika. Bom, e nesse filme temos um casal sáfico formado por duas mulheres. No filme, a Barbie, irmã da Anika, é casada com um homem e tem uma filha com ele. No entanto, ela tem um caso secreto com a babá Jill. É o primeiro casal LGBT mostrado explicitamente na saga de filmes, mas que acaba morrendo sendo vítima do Chuck. Pois é, gente, mais LGBTs morrendo aí na saga. E esse foi mais recente, né? 2013. Mas calma que isso vai melhorar. Segura aí mais um pouquinho. Em 2017 temos O Culto de Chuck, onde depois dos acontecimentos do filme anterior, a Anika foi internada num hospital psiquiátrico. E nesse filme temos um enfermeiro gay que é bem desenvolvido, super gentil e que acaba morrendo também. Tá, esse ponto ainda não é uma melhora, mas a gente tá quase chegando. Durante esse filme a gente descobre que o Chuck aprendeu a dividir a sua alma e possuir mais de um boneco ao mesmo tempo. Mas no final do filme ele vai além e possui o corpo da Anika. Então a Tiffany ressurge pra levar o Chuck no corpo da Anika embora, e a Tiffany dá um beijo na Anika. Claro que apesar de serem dois corpos femininos, é a Tiffany beijando o Chuck, mas quando o Chuck acha aquilo diferente, a Tiffany fala que aquilo funciona pra ela. Então, após esse sétimo filme, a história da franquia continua na série Chuck. E através da série, o Dan Mancini tem a oportunidade de explorar um pouco mais a relação entre os personagens e trazer mais representatividade. Temos agora o primeiro protagonista gay da franquia. O Jake é um garoto de 14 anos que tá passando pela fase do amadurecimento. Ele é vítima de constante bullying pelos colegas. Ele busca a aprovação do pai e a sua própria aceitação, né? Afinal de contas, ele é gay e é apaixonado por um de seus melhores amigos, o Devon. E nessa batalha contra o bullying e contra a homofobia, o boneco Chuck acaba se tornando uma arma pro Jake. Então, nesse sentido, ao invés do Chuck aterrorizar o Jake, os dois acabam se tornando amigos
e forma uma interessante dinâmica durante a série. O Chuck, apesar de tratar mal o Jake em alguns momentos, de ser oportunista, ele não é intolerante, ele não é homofóbico. Numa conversa do Chuck com o Jake, quando o Jake fala sobre a sua sexualidade, o Chuck fala que tem um filho gênero fluido. Isso significa que Glenn ou Glenda, ou ambos, se identificam com mais de uma identidade de gênero, podendo fluir entre vários gêneros. E num dos momentos mais icônicos dessa primeira temporada de Chuck, o Jake pergunta pro Chuck se ele não tem nenhum problema com relação a isso. Eis que o Chuck responde: "Eu não sou um monstro, Jake." You're cool with it? I'm not a monster, Jake. Quer dizer, pro Chuck, a monstruosidade está na LGBTfobia, e não no fato dele ser um assassino sanguinário. Inclusive, o Chuck incentiva o Jake a cometer alguns assassinatos contra pessoas que cometeram bullying contra ele. A gente descobre que o Chuck precisava corromper um jovem para que alguém cometesse um assassinato, e assim ele pudesse dividir a sua alma em vários bonecos good guys e transformar todos eles em Chuck. Felizmente, o Jake não foi o garoto corrompido e sobreviveu até o fim da temporada, né? Tivemos um gay vivo, e não só ele, né? O namoradinho dele também sobreviveu. E assim, né? Os dois garotos gays sobreviveram, ficaram juntos, se beijaram, mas a família dos dois, né, morreu quase todo mundo. O Chuck matou o pai do Jake, a tia, o primo, matou a mãe do Devon. Quer dizer, os gays sobreviveram, mas a família não teve a mesma sorte. Além disso, tivemos na série também o retorno do Andy, que já tinha feito participações nos dois últimos filmes, e o retorno da Kyle também, que tinha feito participação no último filme. A Kyle, a gente não sabe ainda qual foi o fim dela, se ela sobreviveu à explosão no final da temporada. E o Andy terminou como refém da Tiffany, levando um caminhão repleto de good guys, repleto de Chucks. Mas quem brilhou também na temporada foi a Tiffany, a qual a gente viu alguns flashbacks e descobrimos que ela já se relacionou com mulheres no passado e que nesse tempo que ela estava se relacionando com o Chuck no corpo da Nika, começou a se apaixonar pela Nika de verdade, que está ainda com a sua alma escondida no corpo, dividindo com o Chuck. Porém é uma paixão meio doentia, e pra Tiffany garantir que a Nika não vai fugir, ela cortou todos os membros da Nika. Que loucura. Bom, e o retorno que todos queriam, que era de Glenn e Glenda, ficou para a segunda temporada de Chuck. Os dois só haviam sido mencionados na primeira temporada, né? Como eu falei, o Chuck disse que tinha um filho gênero fluido, e a Tiffany falando que a Glenda tem um gosto meio requintado e um dia presenteou ela com uma bomba. Bom, quem vai interpretar os gêmeos Glenn e Glenda na segunda temporada de Chuck é Lachlan Watson, que é também uma pessoa não binária e é conhecida do público por ter feito O Mundo Sombrio de Sabrina. E é interessante acompanhar na série, além da fluidez de gênero dos personagens, notem que, diferente de quando eram crianças, agora Glenn tem cabelo comprido e Glenda tem cabelo curto, além, claro, de outros códigos de gênero. Eles também descobrindo sobre a sexualidade da mãe e que ela é uma assassina. Essa saga de filmes e série do Chuck tem mais de 30 anos e a gente acompanhou a evolução da representatividade LGBTQIAP+. É algo que começou lá em 1989 com alguns símbolos, algumas metáforas, e foi evoluindo, claro, com alguns tropeços, mas que finalmente chega numa segunda temporada repleta de personagens LGBTQIAP+, numa série de terror. Eu já falei em alguns vídeos aqui o quanto eu gosto do gênero de terror, então eu fico muito animado quando colocam representatividade decente dentro dele. Quem sabe então eu volto aí no final da temporada pra fazer mais um vídeo falando aí da temporada completa. Se vocês quiserem, coloquem aí nos comentários. Tem mais o que dizer? Não tem mais o que dizer. Nos vemos então no próximo vídeo. Beijo do Pato e tchau!